Fala galera, beleza? Aqui é o Douglas e hoje eu vou falar sobre baixo acoplamento e alto acoplamento, que são conceitos bem importantes, tanto para a comunicação entre diferentes microserviços, aplicações, como também até no desenvolvimento de softwares, quando você está codando de fato. Esse conceito ele é algo que vai te ajudar a entender quais são os benefícios e as escolhas que você está fazendo. Assim, você faz uma escolha consciente na hora que você deixa o débito técnico lá no seu código, ou você fala, vou fazer isso depois ou tal, enfim. Então, ele vai te dar um pouco mais de embasamento para entender quais são os problemas e desvantagens que você tem e vantagens escolhendo um sobre o outro. Beleza? Bom, então a ideia de acoplar é o fato de você estar próximo mesmo, né? Então qual que é esse conceito? Até pegar uma imagem, vou começar por essa imagem. Esse README, ele está disponível aqui na descrição para você ler ele. Eu não vou ler aqui, eu só quero passar por alguns pontos importantes que eu criei aqui para vocês lerem. Mas basicamente aqui ele já mostra o que seria um loose coupling, que seria o desacoplado, né? E um altamente acoplado, que é esse high coupling. Você já pode ver, imagina que poderia ser sim N microserviços, então aqui eu tenho diversos microserviços, poderia ser o microserviço esse aqui, esse, e todos eles, olha só, eles falam, né, de uma forma mais padronizada com o outro lado. Aqui poderia ser tudo localmente, tipo um software, uma aplicação, né, dentro da aplicação, e a gente poderia falar o mesmo daqui, esse conceito. E aí nós temos uma comunicação através da API, então está tudo centralizado ali, dentro do mesmo código. Você notar por essa imagem que eu coloquei, é como se você estivesse usando ali conceitos de portas e adapters. Então ali dentro você tem um único método que vai fazer a comunicação com aquela API. Você não tem aquele método duplicado em todos aqueles blocos do seu código. Então isso já ajuda até nessa visão. Isso seria muito diferente se dentro da sua aplicação, que é o exemplo que tem aqui embaixo, imagina assim, ó, eu quero falar com aquela API, mas ao invés de eu ter um centralizador, pensando em ports and adapters no código, quando você está pensando em uma arquitetura, um clean architecture, ou até mesmo uma arquitetura hexagonal, né, que fala de portas and adapters, que também é um nome conhecido, aqui imagina se eu tivesse diferentes métodos, esses métodos, todos eles, cada um faz uma coisa, mas, por coincidência, todos têm que falar com aquele outro software. Cada hora, um está chamando de um bloco. Olha isso. Então, eu tenho a mesma configuração, ela é descrita em vários lugares. Isso vai me afetar muito. Eu poderia ter isso, inclusive, em microserviços. Então, imagina o seguinte cenário. Eu tenho ali um microserviço chamado A, uma aplicação, um software, enfim. Aí eu tenho do outro lado um B, um C, um D, um E. Vamos supor que todos eles seguiram as boas práticas de um código de arquitetura, implementando o baixo acoplamento, ou seja, internamente todos os diferentes métodos eles centralizam através de um único adapter e ele vai conectar no microserviço, certo? Legal. Então olha só. Show. Mas o que acontece? Eu tenho 4 aplicações. Essas 4 aplicações estão chamando uma API que poderia ser de um software aqui que tem um modelo. Imagina se amanhã eu refatório esta aplicação e ela vira o AV2, o A2. O que acontece? Eu vou ter que editar o contrato de comunicação dessas APIs da minha aplicação B, minha C, minha D e da minha E. Então, de certa forma, ela tornou esse acoplamento, também tive uma duplicação de todo o código. Uma outra estratégia, até que eu estou falando de adapters, eu poderia, inclusive, aqui pensar em ter um adapter. E tendo este adaptador aqui interno, eu teria um contrato que nunca muda entre eles. E esse daqui ele sempre falaria com depois eu só precisaria editar em um lugar. O que acontece? Eu estou falando de um conceito que pode parecer, nossa, não tem nada a ver. Do nada ele começou a falar sobre adapter. Mas isso melhora o desacoplamento da minha arquitetura, a dependência. Porque esse daqui poderia ser um software legado. Tendo software legado, eu não vou implementar aquela lógica legada. Inclusive, esse adapter poderia ser... eu esqueci o nome do... Tem o padrão de... Esqueci de... Tem um padrão que é para fazer essa comunicação. Espera aí que eu vou lembrar. Lembrei. É de anti
Corruption Layer, de ACL, né? Que é muito comum você implementar isso, esse adapter ali no meio de campo, e ele trabalha, vai ter interface, vai ter adapter, enfim. Mas o ponto é que ele realmente gera esse desacoplamento. Muito melhor do que você centralizar essa comunicação do que ter essa comunicação toda descentralizada, igual mostra nessas imagens, igual eu expliquei. Então aqui eu falo um pouquinho sobre esses benefícios, mas vamos falar só da característica. Então, assim, lembrando, quando eu falo baixo, quer dizer que eu não acoplo. Quando eu falo alto, quer dizer que eu estou acoplando. É muito acoplamento. Então, a característica de um baixo é essa independência. Logo, o loose coupling ou desacoplamento, ele é melhor porque tem a independência, um tempo de vida que ele pode ser diferente. Quando eu vou afetar, quando uma aplicação minha está indisponível, em teoria ela está somente ela indisponível. As outras vão ter a capacidade, claro que depende da aplicação, vão ter a capacidade de operar. Então, essa independência ela acontece muito. E para desacoplar, muitas vezes, ao invés até mesmo de utilizar APIs, utilizamos filas, sistemas de filas. Então a comunicação ela se torna assíncrona. Isso faz com que você tenha mais independência ainda. O loose coupling ele é muito implementado, principalmente em casos com que de fato você muda, né, de síncrono para assíncrono. E já quando a gente fala do acoplamento alto, já seria essa dependência direta entre serviços, módulos de um código e assim por diante. Tem alguns exemplos, mas eu já falei desses exemplos. Então, em casos de uso, vou falar só do autoacoplamento. É algo muito que a gente ouve, não é sempre mais um caso de um monolito, né? Um monolito, uma aplicação um pouco mais legada, geralmente sistemas de ERP, né? Mais antigos, sistemas embarcados, ou até mesmo, pessoal, sistemas às vezes de baixa latência questionável, né? Dado, eu até coloquei isso, é questionável no sentido de, dado o momento que nós estamos, latência de rede da comunicação, de sair ali, perguntar ali, pegar uma lib, chamar algo, não é muito. Mas de qualquer forma, tem alguns casos que você pode de fato precisar ter este autoacoplamento para não passar por uma interface. E naquele exemplo que eu falei, mesmo no código, seria mais fácil você conectar direto do que eventualmente você ter uma interface nesse meio de campo, ou ter um step a mais, um hop a mais, mesmo que ele adicione 0,01 milissegundos ou até menos, às vezes, dependendo do que você está processando, não faz muito sentido. Legal? Um outro desenho que eu gosto bastante, eu até retirei ali do Wikipedia esse desenho, ele mostra, ele dá uma ideia dessa questão do desacoplamento. Como você pode ver aqui, quando eu estou isso é inclusive no refatorar uma aplicação. Quando eu tenho um monolito, ele tem diversos módulos dentro dele. Às vezes faz sentido eu quebrar ele em todos esses módulos. Vamos dizer que eu vou para um caminho de microserviço e não de um monolito modular, mas vou para um caminho de microserviços. Aí o que eu faço? Eu eventualmente poderia manter a comunicação deles através de APIs, né? Mas aí eles já estão um pouco mais acoplados. Um afeta o outro, então se um caiu, eu fiz uma atualização num módulo ou numa aplicação. Então aqui eu tenho vendas, eu tenho compras, eu tenho reports, eu tenho estoque, assim por diante. Então anteriormente, se eles estavam acoplados, provavelmente se eu afeto um, todos os outros vão ser afetados. Aqui já não, olha só no desenho que eu coloquei, quando eu afeto um, possivelmente esse pode ser afetado ou esse, mas não necessariamente todos. Então este acoplamento fato ele melhora. E como que eu poderia, e como que geralmente é feito, né? Nem sempre essa comunicação é direta, muitas vezes um sistema de bus, né? Ou eventualmente uma fila, tópico, mas o bus seria um caso que você poderia até desacoplar mais ainda tudo isso que eu mostrei, ao invés de você ter essas flechinhas conectando entre um serviço e outro, todo mundo joga ali para um bus, poderia ser uma fila, mas aí eu teria uma fila no meio do caminho de cada uma das comunicações de serviço, um tópico. Mas vamos dizer aqui no sentido de bus, eu jogo tudo para esse bus. Então a aplicação não quer saber se a outra está funcionando ou não, ela joga lá e assincronamente aquela mensagem é lida para outro microserviço. Então, por exemplo, né, para visualizar um pouco melhor, imagina aqui que eu tenho então meu sistema de barramento de mensagem, aí eu tenho o microserviço A e o B. Eu acabei de desacoplar. Antes eles falavam sincronamente de uma dependência grande e tudo mais. E aqui o que eu vou fazer agora? O A ele vai persistir uma mensagem para esse bus. E vamos supor, o B está desligado, está com um problema. Ok. Quando esse problema dele passar, né, o A ainda já persistiu a mensagem ali dentro do bus. Então está lá a mensagem.
Ele não quer saber se está funcionando ou não. Então eu já desacoplei. Independente do B estar funcionando ou não, tá ok. Aqui o A poderia ser vendas e o B poderia ser pagamento. Olha só, o B poderia ser o sistema meu de pagamento. Às vezes eu defino, ó, eu vou fazer a venda, mas o pagamento ele acontece depois. Então, quando o B voltar a funcionar, o que ele faz? Ele lê esse bus, ele vê que tem mensagens lá esperando esse processamento e ele vai processá-las. Dessa forma, eu consegui integrar, criar esse baixo acoplamento. As aplicações são realmente independentes. Agora imagina, se durante a venda eu faço ali uma composição de eu tenho que falar com o serviço e esperar a resposta assíncrona. Então, se o serviço não responder, o que eu vou fazer? Eu vou matar a venda? Não. Às vezes é melhor esperar o pagamento acontecer daqui 1 hora e mandar um e-mail para a pessoa que o pagamento não funcionou, do que eu simplesmente chegar lá e falar, olha, não consigo fazer sua conta. Imagina isso, a venda não funcionou. Não dá, né, pessoal? É bem complicado. Então essa é a ideia do desacoplamento. E tem alguns aspectos, então, comparando eles. Então, relembrando, baixo é bom, alto acoplamento não é bom. Então, quando eu tenho esse baixo acoplado, eles são desacoplados, no quesito de manutenção, como você viu ali na independência, quanto mais independente, melhor. Quanto mais independente, mais fácil fazer manutenção. Então, eu tive na questão da fila, que eu falei do bus, teve aquela questão no início do vídeo que eu falei sobre ter um adapter, eu consegui centralizar, simplificar, eu não preciso editar vários módulos dentro do meu código, várias funções, vários métodos, enfim, fale como você quiser. A questão da escalabilidade também é muito interessante, porque se eles estão desacoplados, eu posso ter configurações distintas entre eles. Eu posso, no ambiente de vendas, escalar de acordo com o número de produtos que estão sendo vendidos, e às vezes a venda do meu carrinho é diferente da venda de outro carrinho. Pode ser que a gente gere um processamento diferente, né? Ou até mesmo vendo um extrato, vendo o seu lista de pedidos. Imagina lá, você vê a sua lista de pedidos. Eu tenho 2 pedidos que eu comprei no site, tem um que tem 30 pedidos. Então é diferente o nosso consumo. Não é algo previsível. Agora, o de pagamento, então, assim, eu poderia escalar de acordo com a quantidade de pedidos que é listado. Poderia fazer assim, ó, vamos fazer uma escalabilidade, aumentar o número de aplicações ou de containers que eu tiver, ou escalar EC2, CPU, memória, enfim, como que for, em cima dessa métrica. Agora, quando eu falo processar o pagamento, todo pagamento é igual, pessoal. É a mesma coisa. Você bate ali no, sei lá qual que seria o nome, mas você bate ali no negócio de cartão, na bandeira, tal, você passa o valor, ele checa a transação e ponto final. Então, se você tem 1 ou 1000, em teoria todos são iguais. Eu consigo escalar com outro critério. Isso quer dizer que a escalabilidade minha fica muito melhor. Quando eu vou implementar, então até na manutenção eu tenho que ter meus testes. Quando eu tenho tudo ali junto acoplado, é difícil eu realizar testes funcionais, até mesmo os unitários, fica mais difícil. E quando, então assim, eu separando por essas responsabilidades mais desacoplados, até o teste vai ficar mais simplificado. A resiliência, ela está muito ali no contexto da escalabilidade também, tá? Não é exatamente isso, mas é a questão que eu falei do bus, do exemplo do microserviço armazenando no B. O B não estava funcionando, o A funcionou. Eu aumentei a resiliência, também a questão da escalabilidade, eu melhoro a resiliência não afetando alguém que não deveria. Eu tenho critérios de escalabilidade diferentes. E legal. E a flexibilidade, eu entendo que é mais flexível você ter uma aplicação com baixo acoplamento, até porque você consegue, pela independência, você consegue fazer muito mais modificações, impactar menos, eventualmente não impactar quase nada, né? Já quando você tem esse autoacoplamento, é difícil até de você planejar uma migração, uma melhoria, um refactor de código, ter medo de mexer ali. Muitas vezes, dependendo do tamanho do acoplamento, já vi casos que a preferência foi reescrever 100% do código. Porque não dava, estava muito acoplado antes, estava legal mexer. Então acabou que selecionou a opção, quais são as regras de negócio, vou aplicar desde o zero, seguindo as melhores práticas e ponto final. Legal, pessoal? Bom, então é isso daí que eu tinha para falar sobre baixo acoplamento, alto acoplamento. Espero que tenha ficado claro, que você tenha entendido quando você, de fato, por que você de fato deveria usar, caminhar para o baixo acoplamento, sempre que possível. É isso daí, beleza? Bom, se não está inscrito, não deixa de se inscrever e dar um joinha se você
curtiu, comenta, coloca nos comentários. E até o próximo vídeo. Falou!